Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você, que busca se organizar e obter informações sobre o uso dos mapas conceituais, tudo isso por meio de dicas e conversas descontraídas. Eu sou a Marília e no episódio de hoje vamos conhecer um trabalho que foi desenvolvido com mapas conceituais e o Jamboard, que é um quadro interativo desenvolvido pelo Google. Como foi possível fazer isso? Como esse trabalho foi desenvolvido? Eu estou super curiosa para saber mais e espero que você também esteja e goste desse bate-papo de hoje. Então, sem muita demora, eu apresento a professora Núria Ângelo Gonçalves e o professor Renato Saldanha Bastos, ambos do Instituto Federal do Sul de Minas. A professora Núria atua no ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Sul de Minas, campus de Pouso Alegre. Ela é engenheira química formada pela Faculdade de Aracruz, Espírito Santo, doutora e mestre em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas, atuando na linha de pesquisa sobre nanocompósitos poliméricos. O professor Renato atua também no ensino básico, técnico e tecnológico de química do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Três Corações. Realiza pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Lavras. É doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. É licenciado em Química pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques e engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa. Mas vamos lá para esse bate-papo, então. Professora Núria e professor Renato, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo aceite e vamos iniciar, então? Como vocês começaram a utilizar mapas conceituais? Olá, Marília, muito obrigada pelo convite. Nós estamos assim honrados com o convite em poder estar aqui hoje para esse nosso bate-papo. Bom, eu estava realizando uma licenciatura no ensino tecnológico e durante a licenciatura eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse esse ensino remoto, porque nós, professores, estávamos nessa confusão de adaptar as atividades, de como ter uma percepção do conhecimento dos alunos, e caiu que eu estava com uma turma, antes do ensino remoto, que era uma turma no ensino presencial, era uma turma de química experimental, química geral experimental. Com o início do ensino remoto, essa turma foi interrompida e começou-se novamente, deu continuidade no segundo semestre. Dessa forma, a gente ficou pensando que poderia adaptar esse trabalho em metodologias que fossem facilitar as aulas práticas ministradas de forma remota. Então, a gente teve a ideia de desenvolver um trabalho de mapeamento conceitual nas aulas de química experimental. Então, foi uma atividade que começou completamente no ensino remoto. Bem interessante, né? Bem atual, né? É um trabalho que surgiu aí de uma necessidade, né? Então, assim como vocês, né? Tantos outros professores, com certeza também buscaram alternativas, né? E pensando nessa ideia, né, que vocês tiveram, né, de usar os mapas conceituais, isso foi algo pontual para esse trabalho ou vocês já usavam? Como que vocês usam mapas conceituais na rotina aí como professor, né? Esse foi um trabalho que foi pontual com essa turma. Foi um trabalho voltado porque nós não tínhamos nenhuma familiaridade com os, então foi uma coisa que a gente foi aprendendo sobre o assunto, aprendendo sobre como aplicar e estudar e utilizar com essa turma. Então, a gente utilizou esse mapa conceitual, mas com uma ferramenta de verificação dos estudos, de como os alunos estavam adquirindo o conhecimento, porque na disciplina prática, a gente precisa dos conceitos que foram adquiridos na disciplina teórica, e remotamente é um pouco complicado para a gente estar
verificando como que os alunos estão fazendo esse encadeamento de conteúdos. Então, a gente utilizou o mapa conceitual, mas como nesse sentido de vamos verificar como que está como que esses alunos estão conseguindo assimilar os conteúdos, se eles estão conseguindo linkar tudo, colocar tudo em ordem com o que eles estão aprendendo. A gente até pensou em utilizar de forma avaliativa, mas a gente preferiu seguir para o caminho mais de verificação do conhecimento, de como está sendo construído e assimilado pelos alunos. A gente teve uma boa conversa sobre essa questão de avaliação, verificação, e o Renato também pode colaborar com a gente aqui para ampliar mais o quanto a gente ficou nessa dúvida e por que seguimos esse caminho de verificação. Não é, Renato? É isso aí, Núria. Eu acho que a gente utilizou ele como uma ferramenta e Marília pergunta logo no começo dessa questão se é algo que a gente utilizava rotineiramente, e não, foi algo que a gente, pela necessidade da pandemia, ensino remoto emergencial, todos nós, tanto professores quanto alunos, sofríamos bastante com essa situação, e a situação nos levou a aprender mais uma ferramenta, que foi a utilização dos mapas conceituais. A experiência de vocês, né, como foi dentro de uma disciplina prática, né, de química, a gente tem o mapa como um recurso, né, de verificar essa questão não só da relação entre os conceitos, mas também dessa questão procedimental, né, que eu imagino que vocês também devem ter conseguido verificar, né, no desenvolvimento desse trabalho. Né? Acho que vocês conseguiram fazer isso também, verificar essa questão não só de relação entre conceitos, mas procedimental mesmo, já que a gente está falando da parte prática, né? Sim, a gente conseguiu sim. E porque foi uma prática também porque geralmente o ensino, no ensino remoto, tem funcionado muito com grava-se, faz uma gravação, executando a prática, manda para os alunos, né? E que não é o que a gente está podendo trabalhar no momento, né? Então a gente conseguiu ter com os mapas conceituais justamente essa visão de como eles executaram esse experimento, de como eles conseguiram executar esse experimento com base no conhecimento que eles tinham, né? E até mesmo com base nos resultados, porque os resultados que eles observaram na prática estava diretamente linkado com o que eles tinham que apresentar no mapa conceitual. Então, isso foi, assim, muito, muito gratificante ter essa ferramenta para a gente utilizar para fazer essa verificação. Agora, o que me chamou a atenção também no trabalho de vocês, até gostaria que, se vocês pudessem explorar um pouco mais o que vocês fizeram no trabalho, como que surgiu essa ideia de usar o Jamboard? Muito bem, Marília. Então, acho que essa eu vou responder, que a ideia da utilização do Jamboard como apoio à criação dos mapas conceituais vem mais de uma vez da situação do ensino remoto emergencial, que lembramos nós que no início desse evento, diversos cursos para aprender diversas ferramentas para trabalhar nesse novo mundo da educação apareceu como oferta para nós. E dentre esses, eu participei de um evento no qual diversas pessoas, diversos professores da área, também procurando entender o que estava acontecendo, trazem propostas de maneiras de se trabalhar nesse novo panorama. E dentre essas propostas aparece um professor que comenta com a gente a utilização do Jamboard. E eu achei que era uma ferramenta espetacular, e o próprio professor, na apresentação, ele fala que ele tem muita vontade de um dia montar uma aula utilizando o Jamboard. E como a gente estava fazendo um trabalho junto, eu e Núria, para concluir essa questão da criação de um mapa conceitual num experimento de química, foi uma proposta que eu fiz para a gente trabalhar junto, eu e Núria,
de a gente colocar essa ferramenta Jamboard como apoio para a criação de mapa conceitual na verificação do conhecimento pelos alunos participantes nos grupos. E é um destaque interessante que no nosso trabalho, como resultado, temos mapas conceituais com complexidades bastante distintas. Por quê? Porque trabalhamos numa turma que tinha como característica a heterogeneidade do grupo de alunos, as formações eram distintas. Foi um dos destaques nos mapas conceituais criados por ele, de forma remota, todo o grupo trabalhando de forma remota através do Jamboard. E considerando isso, tem, assim, dá para elencar os prós, os contras, vocês veem com bons olhos, assim, realmente o uso do Jamboard, fala, ó, é bom, mas, ou é bom e é bom? Olha, eu considero uma ferramenta muito boa. Quando a gente propôs assim, vamos fazer um mapeamento conceitual, assim, foi eu acho que a ideia, assim, que realmente fez a gente ficar até um pouquinho mais tranquilo, porque, como eu disse, era uma coisa nova, né? Porque a gente tinha que apresentar todas as ideias para os alunos e, de forma remota, a gente estava meio que sem saber muito como proceder. Então, primeiro, eu fiz, antes deles começarem a utilizar, eu fiz uma aula com eles utilizando o Jamboard. E a interação, primeiro que eu fiquei super feliz com a interação, porque eu coloquei a lousa lá do Jamboard e fui pedindo para eles interagirem. Eu não fiz nada na lousa, eu fui pedindo vocês que vão colocando os conceitos aí, tudo que vocês lembrarem da prática, sobre a cinética química, os conceitos que estão envolvidos, com o experimento. E aí, os alunos que estavam, eu estava utilizando o Jamboard e o Meet junto, né? Então, eles foram cada um colocando os conceitos e aquela interação que a gente sente falta agora, né, no ensino remoto durante as aulas, e a questão de como eles poderiam se reunir, porque a gente está no ensino remoto, nós estamos no isolamento, né? Então, para eles montarem os mapas conceituais, eles também utilizaram o Jamboard. Então, como que cada grupo ia se reunir para fazer esse mapa, né? Até mesmo, às vezes, por diferenças de horários, né? Eles trabalham, é uma turma muito heterogênea, como o Renato falou, e alguns dos alunos trabalham num horário, outro em outro. Então, às vezes, não tinha como casar esses horários, encontrar o horário em comum. Então, eles puderam utilizar o Jamboard para ir colocando as ideias que eles queriam colocar no mapa conceitual, depois o outro vinha, acrescentava. Então, assim, se pudessem trabalhar juntos. Então, eu não vi contra, principalmente por a gente estar nesse período de ensino remoto com isolamento, né? Eu só vi pontos positivos porque facilitou de todas as formas. Interação entre o grupo, interação minha como professora com os alunos durante a aula. Então, eu não consigo apontar, neste momento, um contra. E até agora até facilitou, né? Porque antes a gente tinha que abrir a tela do Jamboard e vir trabalhando. Agora a gente aqui pelo Meet mesmo já abre direto, né? Acho que tem muita gente utilizando, então eles já colocaram até direto aqui para a gente abrir. Então eu não tenho contras para colocar, não. Foi muito, facilitou muito e foi muito bom. Ah, legal. Eu tenho uma adição a essa resposta da Núria que eu achei interessante, que eu acho que o Jamboard vai virar a se tornar uma ferramenta até quando as coisas não forem tão remotas como estão, né? Porque podemos utilizar ele na criação de mapa conceitual dentro de uma sala que não necessariamente seja remota. Ele é uma ferramenta que se presta a isso também, né? Eu acho que, como toda e qualquer ferramenta que está aberta a um uso público, né, ele pode trazer esses problemas que às vezes a gente ouve relatos de às vezes que pessoas entram em locais não convidados, né, principalmente nesse ambiente virtual que a gente está, e pode, de repente, produzir coisas que não necessariamente sejam agradáveis a todos que participam. Acho que esse pode ser um dos únicos contras do Jamboard. Mas o Jamboard eu vejo como uma ferramenta para aplicação, tanto na criação de mapa conceitual, quanto para outras aplicações em sala de aula, mesmo que não sejam remotas. É verdade, eu concordo. Eu acho que, na verdade, várias das ferramentas, né, que estão postas aí, né, que na verdade já existiam, mas eu entendo também que
quando chegar o momento em que a gente puder, de uma forma segura e, digamos, quase que normal, né, de novo, a gente provavelmente vai incorporar isso nas nossas rotinas, né? Principalmente a gente que está enxergando potenciais, né, nessas ferramentas, né? No caso do Jamboard, no caso outras plataformas interativas que existem, né? Eu mesma também já estou utilizando algumas também, junto com as minhas turmas, então eu acho que isso daí tá posto, assim, agora é a gente que tem que saber aproveitar, né? Mesmo que quando a gente voltar um dia para o presencial. Mas até agora eu fiquei perguntando muita coisa aí relacionada com a visão de vocês, né? Visão nossa, né, como professor, mas e os alunos, no final das contas, vocês conseguiram captar de alguma forma? Qual que foi a percepção deles? Eles gostaram dessa dinâmica de conhecer uma ferramenta nova, no caso, o mapa conceitual, e também associado isso com o Jamboard? Que vocês conseguiram pegar dos alunos? Eles gostaram, não gostaram, ficaram um pouco resistentes? Que vocês perceberam aí? Nossa, a percepção assim dos alunos foi uma coisa que eu achei o ponto mais positivo, porque eu tinha também aquele receio de como que os alunos vão receber, né? Essas ferramentas novas, porque era tudo muito novo para eles. Eles, primeiro de usar o snowboard na aula, eles amaram, porque era onde eles realmente conseguiam interagir, né? Porque quando a gente tem uma aula no Meet, mesmo uma aula síncrona no Meet, eles contribuem pelo chat ou por fala, né? Mas eles conseguiam colocar meio que a mão na massa, né? Contribuir para o que estava sendo elaborado durante a aula. Então, foi o ponto que eles gostaram, falaram que a aula tinha sido muito boa, porque ficou mais dinâmica, né? Então, eles amaram. E com relação ao mapeamento conceitual, eles também abraçaram bem a ideia e eu fiquei muito feliz com os resultados. Nós tivemos mapas conceituais, assim, para ser o primeiro que uma turma está fazendo, eu fiquei tão positivamente surpresa com os mapas que eu obtive como retorno, e eles comentaram que gostaram da ideia e perceberam, óbvio, que alguns tiveram dificuldade, né? Cada grupo teve a sua dificuldade, que é o que ajuda a gente a ter essa verificação, né? Saber em que aquele grupo ou aquele aluno está com mais dificuldade. Então eles falaram, nossa, agora eu percebi que eu não estou conseguindo desenvolver essa parte. Então eles abraçaram as duas ideias, porque acaba fugindo um pouco do convencional. Então o retorno, a percepção deles foi muito positiva. Foi bem, bem positiva, bem bacana de receber. Então, para a gente já caminhar para o final, eu gostaria de pedir para vocês, não sei se os dois vão querer falar, mas assim, o que vocês poderiam deixar de recado aí para os nossos ouvintes, que também são professores, que nem eu, como vocês, em relação à própria experiência de vocês, em relação ao uso dos mapas conceituais, a experiência que vocês tiveram de linkar isso junto com o Jamboard. Bom, como eu disse, foi um trabalho pontual que eu estava realizando na minha licenciatura, mas é uma ferramenta que agora eu estou aplicando nas minhas aulas. Eu estou utilizando nas minhas aulas. Então, o que eu posso dizer assim, para quem já conhece a ferramenta, continuem, põe em prática se você não utiliza, conhece, mas não utiliza, se já utiliza, continua, porque é uma ferramenta que vale muito, muito a pena mesmo. E quem não conhece a ferramenta, que porventura venha a escutar, que procure conhecer um pouco mais, ouvir todos os podcasts aqui, todos os episódios, que vale muito, muito a pena mesmo. É uma ferramenta de verificação que a gente consegue ter um retorno espetacular, assim. E eu fiquei muito surpresa, tanto é que estou levando para as minhas aulas e pretendo continuar, mesmo mesmo com o retorno ao ensino presencial.
Então, é uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que nos permite ter uma percepção maior de como e onde a gente precisa estar dando um auxílio maior para os nossos alunos, reforçando melhor uma parte do que foi visto, o que a gente precisa solidificar mais ali com os nossos alunos, e também essa questão de, como falou, né, que é uma ferramenta que ajuda essa verificação, é uma coisa nova para se apresentar aos alunos, o que eles se interessam muito pelo que é novo, né? Com o auxílio do João Borges também, que vai fazer com que as aulas fiquem mais dinâmicas. Uma percepção que eu tive também dos alunos é justamente com o mapeamento conceitual, a vontade de querer montar, porque eles veem a ideia ali de como é o mapa conceitual, o significado, como montar, e aí eles querem montar um mapa conceitual, instiga essa vontade neles de montar um mapa conceitual da melhor forma possível. E a gente verificou com os alunos que alguns ficaram, puxa, mas eu estou com dificuldade em tal parte para montar o um mapa conceitual. Então, eu vou pesquisar, mas entanto que alguns mapas conceituais, eles colocaram conceitos que não foram apresentados na aula, que eles sequer mencionaram na aula. Então, isso mostra que eles, não, deixa eu dar uma estudada melhor para eu montar, para eu fazer. Então, qualquer ferramenta que a gente utilize e que desperte essa vontade no aluno é super gratificante e deve ser utilizada. E um mapa conceitual com o auxílio do João Borges, foi uma ferramenta que trouxe resultados muito positivos e quem tiver oportunidade, experimenta, vai gostar. Eu queria só fazer uma adição final à fala da Núria, que eu acho que para nós professores aprenderemos que é uma ferramenta muito interessante, mas digo que para os próprios alunos utilizarem, tentarem fazer na hora do momento dos seus estudos, tentarem utilizar, montar um mapa conceitual no qual se usa figuras similares para conceitos parecidos e hierarquicamente organizados, onde você utiliza conexões que estabelecem através de verbos, informações de como aqueles conceitos se relacionam, utilizem cores, utilizem o máximo de criatividade que vocês quiserem na criação do mapa conceitual, que a criação de um mapa conceitual bem feito facilita a compreensão de um determinado assunto. Então, essa é a dica para os alunos. Tentem fazer um mapa conceitual e, quando você chegar no final, se ele estiver bom, o conceito está sedimentado. Essa é a dica. Uau! Nossa, depois de tanta informação bacana, informação muito legal, eu ficaria aqui por horas, mas tudo tem um final, né? Então, estamos caminhando aí para o final desse episódio, dessa conversa de hoje. E aproveito, então, para agradecer a presença da professora Núria, do professor Renato, por terem aceitado o convite do podcast Conceituados, para a gente bater esse papo hoje, falar um pouquinho do uso dos mapas conceituais, e falar um pouquinho do trabalho, né, de vocês também, e por ter tido a disponibilidade de contribuir, né, então, para esse episódio, que eu espero que seja muito bem aproveitado aí pelos nossos ouvintes. Deixo a palavra para vocês, para as considerações finais aí. Marília, muito obrigada pelo convite. Como eu disse, a gente assim, está realmente muito honrado com o convite e o quão bacana foi a nossa conversa. Foi um bate-papo muito legal e eu espero que a gente tenha contribuído de forma que vá incentivar as pessoas a utilizarem as ferramentas e passar um pouco da nossa experiência. Então, eu agradeço muito o convite mesmo, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Bom, é com muita felicidade que eu e Núria viemos participar do evento, que fomos convidados pelo podcast Conceituados, né? Que com certeza é um grupo muito grande de pessoas que vão fazer esse trabalho chegar até o final, né? Aqui representados pela Marília, e nós só temos a agradecer pela oportunidade de, em algum momento, termos trazido aos ouvintes, né, alguma informação que possa ser útil. Eu acho que
no momento que vivemos no nosso país e no mundo. Informações úteis, boas e verdadeiras são sempre legais. Parabéns ao podcast Conceituados pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. É isso aí. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. E vocês, ouvintes, obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados. Na próxima semana teremos mais um episódio do Conceituados, que vai tratar do tema o que é iniciação científica. Escolha sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Abraços e vamos mapear. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!